Olá pessoal, vamos falar sobre Scrum em escala. Até o momento no curso nós já falamos do Manifesto Ágil, princípios e valores da agilidade, falamos do Scrum, seus princípios, seus pilares, seus valores, falamos de papéis, responsabilidades, artefatos, cerimônias, time box. Então a gente já falou sobre isso tudo. E vamos falar, enfim, de Scrum em escala. Então, para você entender o que é o Scrum em escala, quando é que eu devo escalar meu time Scrum, certo? Então, a gente traz essa matriz aqui para vocês, onde você vai cruzar a quantidade de produtos e backlog de produtos, consequentemente, que vocês vão ter, com o número de times Scrums que vocês têm, certo? Então, se você tem um único time e um único backlog, você entra nesse primeiro quadrante aqui. Você vai usar pura e simplesmente o Scrum, vai lhe atender muito bem. Existem muitos projetos que são tocados assim. É possível alcançar grandes resultados dessa forma, mas preste bem atenção. Um único time para um único produto, um único portfólio. Se você tem um único time e existe mais de um produto, você tem mais de um backlog, então é extremamente difícil você fazer a gestão disso. Essa seção aqui, caos doloroso, é complicado, você vai ter que suar sangue para poder gerenciar e controlar muito bem a requisição de demandas. O que acontece quando o time se encontra nessa situação? Você tem um único time que vai olhar para mais de um backlog, porque são produtos distintos. Os produtos, eles vão concorrer entre si, vão tirar a prioridade do time, vão tirar o senso de objetivo. Qual é o objetivo do time? Ele tem vários objetivos. Então, a gente vai estar ferindo um dos princípios do Scrum, que é o foco. Por exemplo, o time nessa situação, ele pode ter mais de um PO, porque cada PO vai estar olhando para o seu backlog, e aí vai gerar conflito de interesse, o time vai parar de corresponder, o resultado não vai vir. Então, corra disso, certo? Se você tem um único produto e você tem vários times Scrum, você entra nessa seção aqui, é o Scrum escalado. Eu tenho um único produto, eu tenho vários times e eu tenho que coordenar muito bem a execução desses times para que eu tenha um desenvolvimento mais rápido do produto. O grande desafio aqui é você coordenar todos em direção de um único objetivo. Por quê? Se isso não estiver muito bem coordenado, muito bem orquestrado, existem sérios riscos de lá na frente um incremento da equipe A não casar com o incremento da equipe B e vai haver retrabalho. E retrabalho é desperdício, é tempo gasto, a produtividade do time cai, então isso não é legal. O desafio do Scrum escalado é você coordenar muito bem as demandas entre os diversos times para um único produto. E por fim, nessa matriz, quando você tem mais de um time para mais de um produto, você tem uma gestão de portfólio, certo? Que não vai ser assunto de nossa aula, mas que segue para conhecimento. Se vocês quiserem, tem um livro do Fábio Aguiar, Gerenciamento de Portfólios Ágeis. Fiquem à vontade para ler, é uma boa leitura. Ele dá um direcionamento como fazer essa gestão de portfólio, ok? Então, em resumo dessa matriz, se eu tenho um único projeto com um único time Scrum, eu uso Scrum, pura e simplesmente vai dar certo. Se eu tenho um único produto com mais de um time Scrum, eu vou usar o Scrum escalado, vai dar certo. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa aula. Se eu tenho um único produto, se eu tenho vários produtos e vários times Scrum, gerenciamento de portfólio, e se eu tenho um único time
para vários produtos é o caos, é o doloroso, e você tem que evitar isso, ok? Então, vamos lá. Como é que funciona Scrum em escala? Você tem um único produto e você tem vários times atuando. Então, essa imagem aqui representa como é que isso vai funcionar. Eu tenho um único backlog de produto. Veja bem, não é o fato de ter vários times Scrum atuando que vai fazer que o produto tenha vários backlogs. Não. É um único backlog de produto que vai ser atacado por N times que estejam atuando. Esses times vão atuar em sprints e cada sprint o time vai entregar um incremento de software, diferente do outro, lógico. Cada um vai estar fazendo uma parte. Como é que vai funcionar? É um único PO para o backlog do produto, certo? Lembra que o backlog do produto é responsabilidade do PO. Assim como no Scrum, o Scrum escalado também funciona dessa forma. Backlog do produto, priorização, gerenciamento, manutenção desse backlog do produto é responsabilidade do PO. Todos os times Scrum vão ter sprint iniciado no mesmo dia. E aí onde entra? Lembra que eu falei que o grande desafio do Scrum escalado é coordenar muito bem o trabalho, as iniciativas que cada time faz. Então, um dos recursos para que isso seja possível é todo time Scrum vai começar e terminar a sua sprint no mesmo dia, certo? Porque quando o time concluir o incremento dele, vai ser concluído o incremento do outro também e vai ser possível casar essas informações. Isso facilita as entregas, vai facilitar a integração entre as entregas, certo? Cada sprint vai integrar as entregas, certo? Mas para que isso seja possível, é interessante e é recomendado que a gente falou da definição de pronto, né? Definition of Done, o DOD. A definição de pronto tem que ser a mesma entre os times Scrum. Por quê? Porque pode haver características separadas. Aí você vai perguntar, Wellington, mas o DOD, Definition of Done, definição de pronto, não é particular de cada time? Sim, é particular. Porém, quando eu estou trabalhando de forma escalada, é importante que todos os times estejam na mesma página. E isso é um ponto importantíssimo para que, no final da sprint, o incremento entregue ele seja mais suscetível a ser integrado com os outros do que se não fizer isso, tá? E quando você fizer isso, muito cuidado com as dependências. Como é um único produto, um único backlog, é comum ter itens que se relacionam nesse backlog. Então, podem haver dependências entre os backlogs de sprint, né? Sprint tem vários backlogs porque tem vários times. Então, o backlog de sprint do time A pode ter um item que vai ter impacto no backlog da sprint do time B. Então, isso precisa ser muito bem gerenciado, certo? Então, vamos seguindo. Para conhecimento, existem alguns frameworks para gestão de escalada, né? Frameworks para escalação do ágil. Existe o LESS, existe o SAFe, existe o Nexus, certo? Cada um tem sua regrinha, mas todos eles são para trabalhar com vários times e um único produto de forma escalada. Então, entenda, cada um vai ter sua particularidade de eventos, de atuação, do que envolve o próprio framework, mas todos eles têm o objetivo de trabalhar de forma escalada. Vários times para um único produto.
ok? Então, Wellington, eu preciso trabalhar de forma escalada, eu quero utilizar um desses frameworks. Qual você recomenda? Eu recomendo que você entenda o LESS, o SAFe e o Nexus e veja qual se adere melhor para a sua realidade, tá? Particularmente, eu já trabalhei com SAFe e já ouvi também várias pessoas falando que gostam mais do Nexus do que o SAFe. Eu acho que pode ser uma questão de adaptação, mas cada um tem sua particularidade e eu recomendo que você conheça um pouquinho de cada um para saber qual seria o mais indicado para você. Ok? Dentro da escalação do Ágil, da escalação do Scrum, a gente vai ter uma nova cerimônia, tá? Que não chega a ser uma cerimônia oficial e é uma boa prática. É uma boa prática, é uma recomendação, que é a reunião de Scrum of Scrum, certo? E como é que funciona? Vai reunir um membro de cada time, vão falar sobre os projetos que estão fazendo, as dificuldades, e eles vão se atualizar em cima disso aí. Eles vão ter foco na dependência entre os times. Então, se eu tenho atividades que relacionam o time A e o B, essa reunião de Scrum of Scrum é o momento de atualizar e saber como é que estão essas dependências e saber se vai ter impacto ou não durante a sprint, tá? Lembrando, reforçando mais uma vez, o segredo do Scrum Scala é você estar muito bem alinhado e coordenar muito bem as dependências com os outros times. E por que eu digo que não é um evento formal que está lá no Scrum Guide nem nada? Porque não existe uma regra exata. Normalmente, ele ocorre de 2 a 3 vezes na semana. Isso vai depender do time, da maturidade do time, da criticidade do projeto, da criticidade das dependências. Então, vai depender de N fatores. E o time vai dizer, não, prefiro, por exemplo, realizar essas reuniões segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta. Isso vai depender de cada cenário. Cada membro que participar dessa reunião vai repassar o que foi discutido para os membros do time dele. Tá confuso? Então, vamos lá. A gente vai falar com essa imagem e vai explicar para vocês. Como é que funciona? Todos esses times aqui, reparem bem, aqui eu tenho 12 times. São 12 times Scrum, onde todos eles estão trabalhando em um único backlog de produto. E eles precisam se conversar, saber das dependências que existem um com o outro, saber se vai ter impacto disso ou não. Então, os times que têm algum tipo de relação, eles vão fazer aqui em cima, nesse primeiro nível, a reunião de Scrum of Scrum. Reparem bem, cada um membro desse aqui representa um time. Aqui existiam 4 times, então essa reunião vai ter 4 membros. É um representante de cada. Aqui haviam 3 times, 3 membros no Scrum of Scrum representando, e aqui 4 com o mesmo critério. Então, nessa reunião, eles vão conversar das dependências, dos objetivos, dos possíveis gargalos que o time está, das dependências que eles vão ter, e eles vão se alinhar, certo? Vão se alinhar aqui. Quando isso acontece, os membros eles retornam para os seus respectivos times e eles vão comunicar ao time tudo que foi discutido nessa reunião, inclusive se a dependência com o projeto do outro time vai impactar ou não a vida deles, né, para que eles possam tratar. Esse primeiro nível aqui aqui na base, é a reunião Scrum diária, é o time Scrum. Pode, por exemplo, estar representando a daily. Nesse outro nível aqui superior, a gente tem o Scrum of Scrum, onde cada membro do time se reúne para discutir esses fatores de dependência, o andamento, como é que está, possíveis impactos, enfim, é isso. E a gente pode ter um outro nível aqui, caso seja necessário,
que é o Scrum of Scrum of Scrum, que nada mais é que é a mesma lógica. Aqui vai sair um representante e vai entrar para essa reunião, essa outra vai ter um outro representante e vai subindo o nível de alinhamento. E após esses alinhamentos aqui, que a ideia é que seja feito o mesmo, de dependências, de riscos e o que pode estar impactando o projeto, eles vão discutir e eles retornam para os seus respectivos times de Scrum of Scrum, alinham os impactos e as pessoas desse time descem para os seus times de fato e alinham os impactos. Então, reparem bem, o segredo é comunicar. O time que trabalha com Scrum, normalmente, ele já precisa comunicar muito bem, ter uma comunicação boa. E quando você fala de Scrum em escala, essa comunicação tem que ser melhor ainda, porque você tem que conversar bem dentro do time e conversar bem fora do time, mantendo foco, mantendo comprometimento, mantendo coragem, mas alinhando muito bem as dependências do projeto, certo? Então, é isso, essa é a estrutura do Scrum of Scrum. E no Scrum of Scrum, o que se trata lá? É a coordenação de todo o projeto, de todas as dependências, vários times, mas apenas um único PO, novamente reforço isso. E aí entra a questão do PO. Como a gente está falando de Scrum escalado, é um único backlog, um único backlog. Mas talvez a demanda seja alta, uma demanda alta de trabalho para o PO. Ele não consiga dar vazão à priorização de backlog, refinamento de todos os itens para todas as pessoas que estão lá de N times crunch. Então, como é que funciona? Vai haver um chefe Product Owner, certo? Um chefe dos POs, ele vai ser o responsável pelo backlog e priorização. E ele pode ter os seus apoios, né? Que aí os POs, eles podem ser, por exemplo, separados por áreas, RH, financeiro, marketing, e aí eles vão atuar criando demanda e priorizando demanda dentro da sua área específica. Após eles fazerem esse trabalho, eles vão levar isso para o chefe do Product Owner, para que ele faça a priorização olhando para todo o backlog, por exemplo. E aí a gente pode ter uma hierarquia de POs quanto for necessário. Aqui um exemplo, nesse desenho eu tenho o chefe dos POs, ele tem duas pessoas aqui, que são os POs que vão ajudar eles, e essas duas pessoas, por sua vez, tem outras pessoas aqui, que são Feature Product Owners, né? São os Product Owners de funcionalidades, e essas pessoas, esse Product Owner aqui, ele pode ter quantas pessoas ele achar necessário, e a gente vai subindo o nível onde a resposta final de priorização de backlog, de categorização, de quem é responsável por isso, por tirar dúvida, como é que vai ser as coisas, como é que vai funcionar, vai ser o chefe do Product Owner, certo? E, por fim, o Scrum Master pode servir um time ou mais, tá? Vamos falar aqui do Scrum Master. E o Scrum Master, como é que funciona? O Scrum Master, ele continua sendo o protetor do Scrum, certo? Não é o fato de você estar trabalhando com o Scrum em escala que você vai deixar de usar o Scrum. Então, o Scrum Master continua com as responsabilidades dele de ser o protetor do processo Scrum e orientar o time e atuar como coach, ser facilitador, remover impedimentos. Ele vai ser um facilitador para que essas reuniões de Scrum of Scrum ocorram bem e para que a comunicação seja feita bem. Ele pode sugerir ferramentas, ele pode acompanhar, certo? E o Scrum Master ele pode servir a mais de um time. Então, eu tenho no
Scrum escalado aqui em escala é 5 times. Eu posso ter, por exemplo, 3 Scrum Master. Um olha para um time e outros 2 olham para 2 times. Então isso é muito relativo, vai depender da experiência do Scrum Master, da senioridade dele, vai depender das demandas do time, do ambiente, quanto mais complexo em relação a envolvimento, interação, quem é que vai trabalhar nesse ecossistema. Então isso vai impactar também se o Scrum Master vai conseguir ou não atuar em mais de um time. Ok, pessoal? Bom, essa é a visão sobre o Scrum Scala, como é que funciona, as características para o Scrum Master e para o PO, onde eu posso ter hierarquia, mas um único PO é que responde por priorização e qualificação do Product Backlog. Falei da reunião de Scrum of Scrum, falei da característica quando é que eu utilizo o Scrum Scala e quando não utilizo, certo? A gente encerra aqui esse assunto para conhecimento de vocês. Agradeço muito. Até mais.